O mercado de petróleo pegou fogo nos últimos dias, né? Pegou mesmo. Quem acompanha de perto viu a PetroRio, assim, disparar quase 5% em um dia só. E não foi só ela. Não foi um caso isolado. A Petrobras foi junto, subiu mais de 4%, chegou a bater R$ 35. A primeira reação que a gente tem é pensar, geopolítica, alguma tensão lá fora. Mas assim, o que está acontecendo de verdade por baixo dos panos? A história parece ser bem mais complexa. Exatamente, porque esses movimentos de um dia, eles são só a ponta do iceberg, sabe? A espuma, né? É a espuma. O que realmente define o sucesso de um investimento nesse setor é a estratégia de cada companhia. E hoje a gente tem um prato cheio para analisar. Sim, vamos falar das principais. Vamos. De um lado, as duas gigantes, Petrobras e PetroRio. E do outro, duas que correm por fora, a PetroRecôncavo e a Brava Energia. E o legal é que cada uma joga um jogo completamente diferente. E é isso que a gente quer decifrar hoje, né? Entender onde estão as oportunidades e, mais importante, onde moram os riscos. Esse é o ponto. Ótimo. E para começar a desembaralhar isso, vamos olhar os números. Porque aqui a história já começa a ficar esquisita. No acumulado do ano, parece uma festa. PetroRio sobe 16%, Petrobras sobe 14%, até a Brava Energia sobe 8%. Tudo lindo, tudo no azul. Certo. Mas aí a gente abre a janela de tempo e olha os últimos 12 meses. E o cenário vira de cabeça para baixo. Aí a coisa muda. O que explica essa bagunça toda? Essa discrepância é o sintoma perfeito da diferença entre o curto e o longo prazo. Tá. A alta recente, essa que você mencionou no início, foi o clássico gatilho de mercado. O preço do barril subiu quase 3% lá fora. Por causa dos Estados Unidos e Irã, né? Isso, novas tensões. O mercado já estava meio nervoso, o barril já operava num patamar elevado, acima de $65, e essa notícia foi a faísca que faltava. Entendi. Mas isso, como a gente falou, é só espuma. Não explica por que uma empresa como a PetroRecôncavo caiu 30% em um ano, que no geral foi positivo para o petróleo. E ainda tinha aquela história da Venezuela, né? Eu lembro de uma discussão sobre eles poderem voltar a produzir com força total e derrubar os preços. E isso chegou a pesar. Pesou na especulação, mas não na realidade. E esse é um ótimo ponto para desmistificar. Certo. A infraestrutura da Venezuela, assim, ela está em ruínas. Pensa num carro de corrida que ficou 20 anos parado na garagem, enferrujando. Não dá pra só ligar e sair correndo. De jeito nenhum. Precisa trocar o motor, os pneus, tudo. Para a Venezuela, se quer começar a pensar em retomar os níveis antigos, a gente está falando de um prazo de no mínimo 5 a 10 anos. Então é bem longo prazo. Então, no curto prazo, o impacto é praticamente zero. A alta foi mesmo reação a esse evento pontual. Entendido. Então vamos deixar a espuma de lado e focar no que importa. Começando pelo duelo das titãs. Petrobras contra PetroRio. As fontes que a gente analisou pintam quadros totalmente diferentes para as duas. A Petrobras é sempre descrita como a gigante dos dividendos, a famosa vaca leiteira da bolsa. Exato. Como a produção que já passa de 4 milhões de barris por dia, ela é um monstro. É um gigante. Não tem mais para onde crescer de forma explosiva, entende? O crescimento dela é lento, é gradual, previsível. O jogo da Petrobras não é dobrar de tamanho, é ser uma máquina de gerar caixa e distribuir isso para os acionistas. Mas essa fama de vaca leiteira não é um risco também? Ela é uma estatal, o governo é um controlador. Sem dúvida. Dá tanto retorno em vez de distribuir lucros. Essa tese de dividendos não pode ir por água abaixo. Esse é o risco Brasil na veia. É a grande questão que sempre vai pairar sobre a empresa, e quem investe nela precisa estar ciente disso. E é por isso que ela negocia mais barata que as outras lá fora. Exatamente por isso. Mas a contrapartida é que a capacidade de geração de caixa dela, especialmente com o pré-sal, que é absurdamente produtivo E de baixo custo. e de baixo custo, é tão colossal que mesmo com interferências ainda sobra muito, mas muito dinheiro para distribuir. A máquina é poderosa demais. Certo, é um gigante difícil de derrubar. E aí, do outro lado do ringue, a gente tem a PetroRio. E aqui os números são de outro planeta. É impressionante. Qual foi a mágica deles? A mágica foi justamente não tentar ser a Petrobras. Enquanto a Petrobras gastava bilhões para descobrir novos campos, a PetroRio agia como uma espécie de médica de campos de petróleo.
Como assim? O modelo deles é brilhante na simplicidade. Eles compram campos maduros que as gigantes, como a Petrobras, já não querem mais, porque a produção está caindo. Ah, então eles compram os restos das outras. Exatamente. Mas são restos valiosíssimos na mão deles. Eles pegam esses campos, aplicam tecnologia de ponta e uma gestão super enxuta, quase obsessiva com custos, para espremer até a última gota de óleo de uma forma muito mais barata. O segredo, então, não é achar óleo novo. Não. É tirar o óleo que todo mundo já sabe que está lá, mas por um custo ridiculamente baixo. O que a gente chama de lifting cost. E qual é a meta deles para esse custo? A meta da companhia é manter esse custo abaixo de $12 por barril. Só para ter uma ideia, muitas empresas operam com custos de $30, $40. Nossa, que diferença! E com um custo tão baixo, qualquer preço do petróleo acima disso vira um lucro enorme. Precisamente. E o resultado disso é que sobra muito mais dinheiro no caixa. Simples assim. E com esse caixa, eles compram mais campos. E o ciclo se retroalimenta. Por isso a produção deles saltou de menos de 100 mil barris para 155 mil em dezembro, com a meta de chegar a 200 mil. É uma história de crescimento puro, financiada pela própria eficiência. Isso é genial. Mas esse ciclo tem um fim, imagino. Uma hora, os campos maduros e baratos vão acabar, não? Sim, esse é um modelo de crescimento com data para acabar. Em algum momento, as boas oportunidades vão se esgotar. E aí, o que acontece? Nesse ponto, a PetroRio vai naturalmente fazer a transição. Ela vai deixar de ser empresa de crescimento para se tornar aquilo que a Petrobras é hoje. Uma gigante estabelecida com custo baixíssimo que vai passar a distribuir todo aquele caixa. Ela vai virar uma super pagadora de dividendos? Exatamente. O mercado, ao preferir a ação no último ano, está apostando que esse dia ainda está bem longe. Ok, o plano da PetroRio é brilhante. Mas isso me faz pensar. Se eles estão comprando campos, alguém está vendendo. E imagino que a PetroRecôncavo e a Brava Energia também estejam de olho. Por que a história delas é tão diferente? Ótima pergunta. É porque, embora estejam no mesmo setor, elas jogam em campos diferentes, literalmente. Ah, é? A PetroRecôncavo, por exemplo, é especialista em campos terrestres, os chamados onshore. A dinâmica, os custos, o potencial, tudo é muito diferente dos campos no mar, que é o foco da PetroRio. E o potencial de crescimento é menor? Nas análises que a gente viu, o consenso era que o potencial de crescimento era mais limitado e, em alguns momentos, a ação parecia cara pelo que conseguia entregar. Entendi. E a Brava Energia? Aqui o caso me parece ainda mais curioso. O material mostra um indicador, preço sobre valor patrimonial, de 0,67. Sim, Para quem não está familiarizado, um número abaixo de 1 geralmente indica que parece uma pechincha, né? Onde está a armadilha? a armadilha nesse caso está em tudo que esse indicador não mostra. E são dois pontos cruciais. Quais? O primeiro é a alavancagem financeira, a dívida. Uma dívida cara e com vencimento curto pode sufocar a empresa. O segundo ponto, e talvez o mais importante, é o custo de extração, o lifting cost que a gente falou. O custo da Brava é mais alto? É significativamente mais alto, muito mais. Ou seja, eles gastam mais para tirar cada barril do chão. Exato. Então pensa assim, com o barril a $80, a PetroRio está nadando no dinheiro. A Brava Energia está ganhando dinheiro, mas a margem dela é muito, muito menor. Ela precisa de um preço sempre nas alturas. Exato. Se o preço do barril cai para $50, a PetroRio continua lucrativa, mas a operação da Brava pode começar a dar prejuízo. É uma aposta muito mais arriscada. Muito. E aqui fica a grande lição do setor. Barato pode sair muito caro. Qualidade e resiliência financeira são fundamentais porque empresas de petróleo podem quebrar. Essa história da Brava ser barata na aparência, mas cara no risco, me leva a uma reflexão mais ampla. Não adianta só achar uma empresa boa, o preço que se paga por ela muda tudo, né? Muda completamente o resultado. A Petrobras mesmo que você citou deu um retorno de 338% nos últimos 5 anos. Espetacular. Mas com certeza quem comprou lá no fundo da crise ganhou muito mais do que quem comprou no topo. Exato. A matemática do investimento é implacável. Imagina que sua análise mostra que uma ação pode chegar a R$80. Se você compra 40, você dobra o capital. 100% de retorno. Certo. Agora, se você paga 50 por essa mesma ação, seu ganho já cai para 60%.
Se entrar na euforia e pagar 60%, o retorno potencial é de só 33%. É a mesma empresa, mas o seu resultado é drasticamente diferente. E é por isso que aquela ideia de aportar todo mês na mesma empresa, faça chuva ou faça sol, precisa ser vista com cuidado, né? Precisa ser questionada no mínimo. Lembro bem da euforia de 2022 com o barril a $120. Todo mundo só falava em petróleo. Só. Quem comprou PetroRio, que é uma empresa fantástica, mas pagou R$ 50 por ação lá no topo, demorou muito tempo só para voltar para o 0 a 0. Então, a disciplina de aportar pode ser mais inteligente. Como assim? A disciplina não precisa ser cega, sabe? Em vez de aportar sempre na mesma empresa, mesmo que o preço tenha dobrado, a disciplina pode ser: vou aportar todo mês, sim, mas na oportunidade mais interessante da minha carteira. Direcionar melhor o dinheiro. Exatamente. Se a PetroRio bate R$ 40, que as nossas fontes indicavam como um preço teto, talvez a disciplina mande esperar. E enquanto isso, o dinheiro vai para outra empresa de qualidade que ficou para trás. O dinheiro continua trabalhando, mas de forma otimizada. E o momento atual é de euforia. Sim, impulsionado por especulação e muito dinheiro estrangeiro. Em momentos assim, a paciência vale o ouro. Perfeito. Então, para amarrar tudo que a gente discutiu aqui, o que fica de lição? Primeiro, que o sobe e desce do dia a dia é mais ruído do que sinal, né? Sem dúvida. O que importa é a estratégia de cada empresa. E a gente viu que elas são bem diferentes. Completamente. A Petrobras é o transatlântico, gigante, máquina de caixa, ótima para dividendos, mas com o fantasma da política. Sempre ali. E a PetroRio é a lancha rápida. Ágil, super eficiente, crescendo ao reciclar ativos, mas que um dia vai ter que diminuir o ritmo. E as outras, como a PetroRecôncavo e a Brava, carregam riscos específicos que exigem um cuidado redobrado. Exato. E a lição central que emerge é a importância da disciplina com o preço. Não basta comprar uma boa empresa, tem que comprar por um bom preço. Esse é o ponto-chave. E para deixar um último pensamento, as fontes que analisamos mencionam um detalhe fascinante. Qual? Tem gente no mercado, esperando a volatilidade de pesquisas eleitorais para talvez comprar mais ações da Petrobras a preços mais baixos. Interessante. E isso levanta a grande questão que todo investidor no Brasil enfrenta. Como equilibrar na sua estratégia os fundamentos de uma empresa, que podem ser sólidos, com os riscos e as oportunidades de um cenário político que é caótico e imprevisível? Uau! Essa camada de análise, que vai muito além dos balanços, é o grande desafio: ponderar o risco país. E isso levanta uma questão central para o investidor, né? Onde é que está a melhor oportunidade? É mais inteligente ficar com as gigantes, as empresas já estabelecidas, ou vale a pena, sei lá, buscar valor nas menores que ficaram para trás? Hoje, a nossa conversa vai ser sobre isso. Eu vou defender que o caminho mais seguro e talvez mais rentável no longo prazo está na qualidade comprovada de empresas como a Petrobras e a Prio. E eu vou pelo caminho oposto. Eu acredito que o verdadeiro potencial de ganho, aquele ganho mais expressivo, está justamente naquelas empresas que o mercado penalizou, como a PetroRecôncavo e a Brava Energia, que hoje negociam com, grandes descontos. Podem quebrar. Então a prudência manda focar em quem já provou que sabe operar bem. A Petrobras é uma gigante com uma produção estável, dividendos consistentes. A Prio, por outro lado, é uma história de crescimento assim impressionante. Saiu de menos de 100 mil barris para quase 160 mil, com meta de chegada a 200 mil. Juntas, elas me parecem a melhor combinação de segurança e crescimento. Eu entendo o seu ponto sobre segurança. Mas essa qualidade toda já não está no preço? Se a gente olhar os últimos 12 meses, enquanto a Prio subiu 17%, a PetroRecôncavo caiu 30% e a Brava Energia 21%. A oportunidade, para mim, não está em comprar o que todo mundo já ama, mas sim o que foi esquecido. A Brava Energia, por exemplo, está sendo negociada com preço sobre valor patrimonial de só 0,67. Certo, mas o que esse número 0,67 significa na prática? E por que ele estaria tão baixo assim? Bom, significa que o mercado está avaliando a empresa em apenas 67 centavos para cada R$1 de patrimônio que ela tem. É um desconto enorme.
A aposta aqui é que o mercado está exagerando no pessimismo e que, em algum momento, o preço vai convergir para o valor real dos ativos dela. Mas esse desconto não vem de graça, né? Você não acha que ele reflete riscos bem reais? A Brava Energia tem uma alavancagem financeira alta, ou seja, muita dívida, e o custo de extração dela é maior. Não é mais seguro apostar no crescimento concreto da Prio, que está conseguindo baixar o custo de extração dela para menos de $12 o barril? Claro que existe o risco, mas o preço que você paga já te dá uma margem de segurança para isso. O risco hoje não seria justamente pagar caro por um ativo que já subiu bastante. A Petrobras subiu 14% e a Prio 16% só este ano. Aquele retorno de 338% da Petrobras nos últimos 5 anos foi ótimo para quem já estava posicionado e para quem entra agora. Mas o crescimento da Prio é visível, é palpável no aumento da produção. O que você propõe é um crescimento potencial, quase especulativo. Ele depende de uma melhora operacional que ainda não aconteceu ou de uma mudança de humor do mercado. Enquanto isso, a Prio está a caminho de se tornar uma grande pagadora de dividendos, oferecendo um retorno bem claro para o acionista. Mas é exatamente essa clareza que limita o ganho potencial. A lei dos grandes números joga contra a Petrobras e a Prio. É muito mais difícil para elas dobrarem de valor do que para uma empresa menor, partindo de um preço tão baixo, tão deprimido. A história do investimento mostra que os maiores retornos vêm de comprar o pessimismo, não de surfar a euforia que já está nos preços, que muitas vezes é impulsionada por fatores geopolíticos que podem mudar assim muito rápido. Olha, para resumir o meu ponto, num setor tão volátil, qualidade não é um luxo, é essencial. A combinação da estabilidade da Petrobras com o crescimento já provado da Prio me parece a estratégia mais inteligente e com menor chance de surpresas negativas. Eu já a vejo por outro lado. Reafirmo que os grandes ganhos não costumam estar onde todo mundo está olhando. A qualidade das líderes é um fato, mas o preço delas também. A oportunidade de um retorno realmente acima da média, na minha visão, está em analisar o que o mercado deixou de lado, aceitando um risco que parece ser bem compensado pelo desconto atual. No fim, são duas filosofias bem diferentes, né? Uma que prioriza a qualidade para minimizar o risco e outra que busca um potencial de retorno maior exatamente nos ativos que o mercado considera mais arriscados. Cabe a cada um analisar os fundamentos e decidir qual caminho faz mais sentido para os seus objetivos. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!